sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Bem-vindo à corretora Menegon Seguros e Investimentos. Eu estou trazendo aqui vocês um pouquinho da nossa corretora, que trabalha há 20 anos no mercado de seguros, para vocês conhecerem nossos produtos de seguro de automóvel, residencial, de vida e previdência. Talvez o seu funcionário ou o seu carro seja descoberto. Então, venha conhecer mais os nossos produtos e a eficiência que você precisa. Olá, mãe de atletas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou do SV Advogados Associados e, em primeiro lugar, quero parabenizar as meninas por esse podcast. Ficou incrível! O SV Advogados Associados é um escritório especializado em direito esportivo. Claro que atuamos também em outros segmentos do direito. Se você precisar de alguma coisa, não hesite em entrar em contato com a gente. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: mães de atletas se deparam diariamente com uma série de questões, sejam contratos, sejam direitos e imagens, enfim. O que fazer? Como superar esses desafios? Para isso, nós desenvolvemos um e-book totalmente gratuito para que você tire todas as suas dúvidas. É só você acessar no link aqui embaixo ou qualquer informação que você aqui encontrar, ok? SV Advogados Associados, expertise em soluções jurídicas para quem quer ter o sonho do seu filho. Nos vemos no próximo episódio. Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é: hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! Tudo bem, meninas, com vocês? Tudo jóia, Carol. Melhor ainda com vocês. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Igualmente. E hoje, quem que vai ter hoje? O que a gente tem hoje, Dri? Hoje, mais uma vez, estamos aqui para aprender com quem entende de futebol e futsal. Comigo, né, amiga? A convidada de hoje é... Não é. Não só tá se achando, desculpa. Carol. Não, é quem conhece de verdade. Quem entende de futebol e futsal? Quem é? Você pode apresentar ele pra gente? Apresenta, Carol. Vamos apresentar, então? Vamos lá. Ex-jogador de futsal, começou a ser treinador em 2013, no Sub-16 do Asa Guarulhos. 2015 foi pro Impro, e aí ele começou a treinar a galerinha mais nova, foi ali pra galera dos iniciantes. Saindo do Impro, ele foi pro Clube da Penha em 16, depois do Clube da Penha ele foi pro Guarulhense, subiu a categoria do Sub-8, onde eu o conheci. Foi treinador do meu filho, gente. Ficou no clube até 2019, quando resolveu ir embora para Portugal, aprender mais ainda sobre futebol, sobre futsal. E falando sobre aprendizado, o currículo dele é extenso sobre estudos, né? Então ele tem a graduação no futebol e no futsal. Depois ele foi para Porto, ele virou mestre em futebol e futsal. Ele vai explicar tudo direitinho pra gente, mas além disso ele tem a licença da CBFS da categoria B, da categoria C, não sei qual é a diferença, vocês sabem? Ele vai ter que falar também qual é a diferença disso. Ele também estudou muito sobre comportamentos, estava conversando com ele esses dias no WhatsApp e hoje ele fala que ele estuda bastante agora sobre a parte comportamental do atleta. Ele também vai falar sobre isso com a gente. O que mais que eu posso falar? Deixa eu ver se eu esqueci. Quando ele volta de Portugal, ele vai para a Elite Taquerense também treinar o pessoal da iniciação, mas o Juventus começa a ficar de olho e pega ele para eles. Então hoje ele treina o Sub-14 do Juventus no futsal e ele é coordenador de toda a iniciação do clube também. Seja muito bem-vindo, Cezinha! É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Né, boa noite. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação, né, estar aqui com vocês. E desde já desejo muito sucesso pro programa, né? Venho acompanhando lá alguns programas. E
vai dar tudo certo para vocês aí, tá bom? Obrigada. Espero contribuir, né, com coisas boas aqui pra galera que tá assistindo. Que legal. Tá bom? Seja bem-vindo mesmo. Muito obrigado por aceitar o nosso Obrigado convite, mais viu? uma vez. E a gente queria saber do comecinho mesmo, da onde surgiu a sua paixão pelo futebol, pelo futsal, se você teve alguém que te inspirou, ou como que foi aí esse seu início? Então, eu fui atleta, né, de futsal, eu tive o privilégio de jogar todas as categorias, desde o hoje é sub-7, né, iniciação. Na minha época era chupetinha, mamadeira, fraldinha, ia subindo, né? Era mais legal assim, eu acho. Ai, que bonitinho, eu nem sabia que tinha. Não? E aí eu comecei em 1996, né? Eu tinha 5 anos. Meu primeiro clube foi o Palmeiras. Então, assim, o meu irmão, ele jogava futsal e ele foi uma das pessoas que me inspirou. Então, naquela época, a gente jogava bola na rua, eu ficava na rua com 4, 5 anos. E aí tem um clube perto da minha casa, eu sou de Guarulhos, né? Que é o Clube Vila Galvão. E aí eu fui começar a fazer a escolinha lá, eu fiz 2 treinos. E aí era o professor da escolinha, ele era o treinador do Palmeiras na época, que era o professor Giló. E aí ele acabou me levando, né? Eu comecei no Palmeiras, aí depois segui por vários clubes. E aí joguei o primeiro ano de adulto, depois que terminou o sub-20, eu estava na Wimpro. E aí por consequências, eu estava no último ano da faculdade, o salário era baixo, eu tive algumas propostas de clubes do interior que o salário não era tão alto, e aí eu optei por encerrar a carreira de atleta ali, fiquei jogando extra-oficial, futebol de 7, e aí eu jogava no Asa Sub-20, veio o convite para assumir a categoria Sub-15, né? E aí eu aceitei, eu não tinha pretensão de ser treinador, longe disso, estava no último ano da faculdade, e aí eu acabei aceitando esse convite, já treinando uma equipe Sub-15, então eu tinha 21 para 22 anos, e treinando sub-15. Os meninos eram 5, 6 anos mais novos que eu. Foi ao mesmo tempo, então você terminou a carreira de jogador e já começou de técnico. E já comecei de treinador, né? E logo na federação também. Então, foi meu primeiro ano, 2013. Mas assim, eu sempre, desde atleta, eu sempre estudei para o jogo, enfim, o treino. E aí o meu treinador de sub-20, que era o professor Cássio, eu era como uma espécie de auxiliar já na época. Então eu era o capitão do time, jogava e auxiliava ele muito nas ideias de jogo, tudo. E aí acabou sendo uma coisa que ficou natural, assim, ser treinador. No meu primeiro ano, assim, foi muito bom. A gente chegou, a equipe, né, foi até as quartas de finais, perdemos pro Palmeiras o primeiro semestre e depois pro São Paulo o segundo semestre. Então foi tudo repentino, né? E aí depois do Asa eu segui. Aí fui pra o Impro, tive uma passagem rápida, porque o Asa acabou as atividades no meio do ano. Então era metropolitano, estadual, fiquei 2 anos e meio, sub-15, depois 16, que virou no ano seguinte, 14, 12. Eu trabalhei com todas as categorias lá. Né? Teve uma época que eu fiquei no sub-20, o treinador, que era o Cássio, ele estava suspenso. E o treinador do sub-17, que é o Almir, que era ex-atleta de futsal também, foi campeão de Liga Nacional. Uma pessoa que eu aprendi muito também com ele lá no Asa. E eu acabei ficando alguns jogos do Sub-20 também nesse ano de 2013. E eu até brinco, né, com o pessoal. Falo, eu fiquei 4 jogos e não perdi. E vocês perderam alguns jogos aí no meio do caminho. Né? Então esse foi meu início. Então eu sou muito grato às pessoas do Asa, a Delfina e o Tadeu, que eram presidente e vice-presidente, né, que tomava conta. Ao Cássio, que me deu a oportunidade, ao Almir, que foram as pessoas que eu trabalhei diretamente lá, né? E você estava falando que, como jogador profissional, você terminou por conta de Sabe que eu coloquei uma pergunta sobre... o valor ser baixo, né? E você acha que esse é o maior desafio hoje ainda é o maior desafio de quem joga futsal? Eu acredito que é um dos. Por que eu falo isso? Porque o campo, futebol, de repente o menino ganha aqui um salário de 2, 3 mil reais, daqui a pouco ele tá ganhando 200. O futsal você tem que ralar muito pra você ganhar um salário digno que você possa viver a vida do futsal, né? E é o que eu falo, hoje eu não vivo do futsal, eu sou professor de educação física, eu sou formado, eu trabalho com várias modalidades na prefeitura de Guarulhos. O futsal para mim hoje é um hobby. Claro que a gente tem o sonho de viver do futsal, mas é muito difícil, né? Tanto para treinador quanto para atletas. Então os meninos optam, né? A família também opta mais pelo futebol
do que pelo futsal por conta disso também, da parte financeira. Porque se a gente analisar os clubes hoje de futsal, nem todos têm contrato profissional. Então, tem atletas aí ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês. Hoje em dia, para sobreviver com esse valor é bem difícil, né? Acho que é o que mais pega, né? Então, é um desafio muito grande. E outra, você de repente tá numa equipe, você sobe pro adulto. Você sobe pro adulto ganhando de repente aí 1.000, 2.000, 3.000 reais. No máximo, aí, chutando alto. Então, para você aumentar o seu salário, você tem que ralar muito. Eu era um bom jogador na minha época, mas eu não era jogador para ganhar 10, 20, 30 mil. Eu tenho essa consciência. Então, de repente, eu ia ficar ralando para ganhar 3, 4, no máximo, ali 5, 6 e acabou. Né? Então, é o maior desafio, eu acredito que seja esse. Sem contar que hoje a galera aí que joga futsal, o extra-oficial, de repente, paga muito mais. Verdade, do futsal também é assim? Eu tenho meninos que jogaram comigo, não viraram atletas profissionais, joga o extra-oficial aí e ganha. Nossa, eu não Vamos sabia fazer disso. um convite, que eu já tinha pensado nisso. Você aí que joga extra futsal, ou você que joga várzea de futebol normal, chama a gente pra gente entrevistar, porque várias pessoas falam pra gente que paga-se melhor do que um Mas eu não clube sabia de segunda divisão. Eu achei que era só Uma várzea, ideia eu pra não achei vocês, um futsal. exemplo, trazer um atleta profissional que ganha um salário razoável e um um extra, que extra. também é atleta, Aí. porque o cara joga todo dia. Então tem meninos aí que tiram 5, 6 mil reais por mês jogando extra. Só que também semana toda jogando. Rala bastante. Segunda a domingo. Joga 2, 3 jogos aí no final de semana, um jogo na segunda, um na E sabe terça. o que a gente tava falando sobre o futebol de campo? Que a várzea hoje tá mais organizada que os times pequenos. Que é mais fácil eles receberem. Fala assim, que chega lá na várzea, falou assim que o pessoal da comunidade, essas coisas, é tudo mais certinho. Mais E os caras organizado. recebem Não muito são caloteiro. certinho. Recebe certinho. Não são caloteiros. E é um dinheiro alto que o pessoal recebe. Eu sei porque eu também joguei extra-oficial, eu sei como que funciona. Sabe que eu ia atrapalhar vocês pra falar o que eu vi que a Adri acabou de pegar Nós ali? esquecemos. Não precisa cortar, tá tudo bem. A gente esqueceu de dar a caneca pra Mas Cezinha. antes da próxima pergunta, final. eu já ia entregar pra ele já o nosso Não, porque presente você já ia pra bebendo, vocês se também. hidratando com... Obrigado, hein? Show, e eu tava precisando de uma caneca. Aí, viu? tá vendo? Essa aí é Eu especial. trabalho lá na prefeitura e fico pegando caneca lá dos lugares e esqueço de levar a minha. Pronto, já vai Então levar a pode nossa. levar. E os colegas já vai Show. aí também, ó, se inscrever, já faz a propaganda do podcast Mãe de Atleta E lá. o seu irmão não chegou a se profissionalizar? O meu irmão também jogou até os 18, né? Ele teve um problema no coração. E aí ele ficou afastado, assim, do alto rendimento, né? Uhum. E ele trabalhou comigo também no ASA de treinador, ele também é professor de educação física, então é um exemplo para mim mesmo, né, de referência. Hoje ele trabalha na prefeitura de Guarulhos também e joga os extras oficiais até hoje. Hoje ele já joga no veterano. Eu parei de jogar porque minha demanda é muito alta de trabalho, tudo. Não brinco mais também. E ele sempre me chama, não, você parou, né, de brincar, de jogar. Mas é muita correria, vocês sabem como que é. Pros pais é corrido, pro treinador é corrido, pros imagino. meninos é Bem corrido. corrido, né? E aí eu deixei abrir mão um pouco também dessa parte aí de jogar brincando aí de final de semana. Ele joga até hoje. Quarta-feira, Só Deus, quinta, sexta, sábado, domingo à noite. Aí ele tá nas quadras aí brincando aí, jogando. É muito legal. Ô, Cezinha, e o que o futsal ensinou sobre disciplina, trabalho em equipe e superação? O que é que você disse pra gente sobre Olha, tudo isso aí? na verdade, assim, o futsal, ele é a minha vida hoje. Eu falo que é hobby, mas assim, eu devo tudo ao futsal. Porque quando eu era atleta, lá do sub-17 até o sub-20, eu tinha bolsa na faculdade graças ao futsal. Então, o futsal me ajudou a me formar como ser humano. É uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, eu não consigo separar, por exemplo, o atleta da pessoa fora da quadra ali. Então, eu cobro muito os meus meninos, os jogadores que passam comigo, nessa questão. Não tem como você ser um bom filho e ser um mau atleta. Não tem como você ser Não um bom tem. atleta e um mau filho dentro de casa. Tem que casar, tem que andar juntos. Tem que andar junto, não Não tem tem como. jeito. Então, eu cobro muito eles, é o que eu falo pros pais o tempo todo. Eu vou tirar o filho de vocês da zona de conforto o tempo todo. Nessa questão de disciplina, de educação, de respeito, de ser o melhor atleta
de ser o melhor filho dentro de casa, de ser bom na escola. Eu tiro eles o tempo todo da zona de conforto. Elogio quando tem que elogiar, passo a mão na cabeça quando tem que passar a mão na cabeça, mas eu sou duro ali também. Então, é uma coisa que eu falo também bastante para os pais. Eu não converso muito com os pais dos meus atletas. Porque alguns podem ser que confundam questão de... É verdade, né, Ele só veio Carol? falar comigo depois que parou de treinar. questão de amizade mesmo, porque às vezes as pessoas confundem a amizade do treino ali, do jogo, do trabalho. Então, claro, eu respeito todo mundo, dou bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu não fico de conversa, de papo com qualquer que seja o assunto, né? E é uma sinergia, tem que ter uma sinergia entre o clube, o treinador ali, a comissão que tá ali com os meninos no dia a dia ali de treino, de jogo. A família tem que dar todo o suporte e apoio necessário e os meninos também tem que fazer a parte deles, né? No começo de todo o ano, desde que eu voltei de Portugal, depois eu vou falar um pouquinho, acho que mais pra frente, eu faço uma apresentação do meu trabalho e mostro pros meninos lá. Então tem lá a premissa. A premissa é início de tudo, né? Tem uma frase lá que eu levo pra eles e bato nessa tecla, né? Que o futebol e o futsal seja um meio, uma forma e uma oportunidade de você melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa, e de também buscar melhorar a sua vida e a vida da sua família. Porque muitos meninos não vão se tornar atletas profissionais, isso é fato. E qual que é, hoje, que faz bastante tempo já que você tá, quando você vê, assim, um menino seu que você pegou lá no comecinho, assim, e que tá, não só no futebol, mas você vê, assim, que tá se destacando ou dentro do futsal, ou dentro do futebol, ou que se tornou um cara que você fala assim, poxa, eu participei da história desse menino e hoje ele é um jovem consciente, respeitador, né, que tá indo bem na vida. Um isso jovem pra você diferenciado. Aí eu tenho vários exemplos, né? Tem muitos mesmo. Desde 2013 eu tô mais de 10 anos aí na profissão, né, de treinador. Tem um menino que é o Alisson. O Alisson, pra quem não sabe, ele é atleta profissional de futsal hoje. Ele começou tarde, diferentemente dos meninos que começam, né? Todo mundo começa na iniciação lá, já no alto rendimento, na competição. Ele começou, a gente descobriu ele lá em Guarulhos. Guarulhos é muito grande. Sim. Ele morava lá no bairro dos Pimentas, que é na periferia de Guarulhos. Eu conheço lá. Né? E o Asa, na época, jogava um campeonato paralelo da federação em Guarulhos, e ele foi jogar um jogo. Ele tinha 14 anos. E ele foi muito bem no jogo, assim. Foi engraçado. O meu irmão trabalhava na época e o meu irmão que fazia essa parte de captação, né? E ele chegou pro pai do Alisson, né? Conversando lá, falou, a gente trabalha no Asa, quer levar ele pra fazer uma avaliação, futsal federado. E o pai dele falou, não, ele não pode porque ele joga no Santos. Pô, mas joga no Santos lá, né? Em Santos mesmo? Não, joga na escolinha do Santos. Então ele jogava numa escolinha do Santos, que era Meninos da Vila, se eu não me engano. E a gente trouxe ele pro Asa. E aí ele jogou um ano com a gente, era sub-16, ele era primeiro ano. Sub-16 já. Ele já era sub-15 quando ele federou pela primeira vez. Ele ficou um ano exatamente. No ano seguinte, ele foi pro Palmeiras. Do Palmeiras ele foi pra Magnus. E aí daqui a pouco ele já tava no sub-20, daqui a pouco já tava no adulto. Muito rápido, né? As coisas aconteceram na vida dele. Girou bem rápido. Daqui a pouco tudo, já né? tava jogando com o Falcão, já tava jogando com o Rodrigo, já tinha sido campeão mundial de futsal, de clubes. Olha, que da História hora. bonita dele. Foi pra seleção brasileira sub-18, sub-20, foi campeão lá dos Jogos da Juventude, e daqui a pouco, Europa. Caraca. Então, assim, de 3, 4 anos de diferença, da onde ele começou, ele já tava estourado. Nossa, seu irmão deve virar e falar assim, rapaz, ó. Que eu orgulho, Foi cachei. só ele, né? O meu olhar também. Na verdade, ele falou pro pai e a gente observou. Não, tô Muito brincando. legal. Mas... E aí foi um menino que jogou no Real Betis da Espanha, jogou na Rússia, hoje ele tá no Kairat, que é um clube acho que é Cazaquistão, se eu não me engano. Fazendo a vida, ganhando a vida com futsal, ganha um salário digno, Bom, né? ganha em dólar, então... Lá na Europa, fora, né, daqui, o futsal tem o pessoal recebe melhor do que aqui. Tem algum país que você fala assim, não, em tal país o futsal é bem valorizado? Não, a Espanha A Espanha. Que é o top de lá, né? E sem contar que o euro hoje é 5,5 vezes maior que o real. Então tem um amigo lá, o Marcel, que foi campeão mundial agora com a seleção.
Eu fui treinador do cunhado dele, do Felipinho, e a gente acabou tendo amizade, virando amigo. Hoje ele joga no El Pozo da Espanha, ele já deve estar lá uns 7, 8 anos. Virou uma trajetória hoje? Tipo, a quem se destaca vai embora? Virou por conta da moeda, principalmente, né? Porque, claro, a Liga Nacional hoje no futsal paga bem, a maioria dos clubes pagam bem, mas quando você tem um convite de fora, você vai ganhar 5 vezes mais que aqui. E a diferença pro futebol também, né? O que você falou desse escalonado que você tem dos 3 mil pro 200 mil, que acontece no muito futebol grande, muito mais muito rápido. No futsal, eles não dão nem tempo de esperar, né? Eles E a Europa vão vem pra outra buscar aqui, né? oportunidade. Portugal, Sim. por exemplo, o Sport Benfica vem buscar muito jogador aqui. Os clubes da Espanha, tá tendo agora as finais da Liga Espanhola. Tem mais de 20 brasileiros disputando lá as semifinais, somando as equipes que estão, né? Então é um chamariz e o atleta vai, não tem como, né, recusar também, porque você tá pensando na sua vida lá no futuro, é o que eu acabei de falar, né? A gente precisa, o menino, o atleta precisa pensar no futuro, porque a carreira é curta, daqui a pouco 20 anos para 35, 36, que é onde a maioria para ali, é 15 anos de carreira, e depois você vai fazer o quê? É bem coisa do jogador, né? Eu estudei e eu sou do interior, né? Sou de Botucatu. E eu tenho um amigo meu que é o Tostão. Que o Tostão jogou na seleção brasileira, tudo. E aí ele teve toda uma trajetória, mas depois voltou também. Muito famoso. Aí depois ele voltou também, mas com isso mais ou menos que ele parou também. Acho que essa média 35, mais ou menos. E... Podia adotar isso pra todo mundo que trabalha que não seja com esporte, com futebol, Deveria, né? Era Se eu já casal. tava Você tem que aposentar com o dinheiro do futebol de campo, né, bem? Com o mesmo salário, mesmo salário. Ô, Cezinha, e assim, contando tantas maravilhas, experiências do futebol, você fala que já tá 10 anos, né? Como Mais de técnico, 10, 12 como já. técnico. Só complementando a pergunta, eu falei do Alisson, que era atleta de futsal, Sim. que virou jogador. Tem meninos que virou atletas de futebol, tem o João, acho que ele é 98, ele nasceu. Hoje ele é atleta profissional, mas ele joga nos clubes pequenos, de São Paulo, do interior aí, do Brasil todo. Hoje, se eu não me engano, ele tá no 15 de Piracicaba. Jogou o Campeonato Paulista da 2 pelo Juventus. Encontrei ele lá no clube esses tempos atrás, né? Mandei uma mensagem para ele, ele foi lá me visitar. Então, esse reconhecimento também é bem legal. E outros meninos que, tem o André, que nasceu em 2003. Hoje ele tá com 22 anos. É um menino que joga muito ainda futsal, parou. Hoje ele é advogado. Né? Meu Deus, 2013 é advogado, me dá até um... Tá terminando, né? Tá terminando a Vamos parar de parte falar datas, por de favor. estudo, de advocacia, tudo. Mas é o que eu falo, né? Então... E você fez parte disso também, que a gente fala aqui, não é... O esporte, ele não é um fim, né? Ele é um meio para várias coisas, exato. né? E, por exemplo, o pai do André, que é o Ronaldo, é meu amigo pessoal, a gente se encontra, virou amigo ali porque foi um menino que a gente carregou desde pequenininho lá. Então ele virou um amigo, inclusive eu brinco com ele, né? Você é meu empresário, hein? Porque ele consegue umas coisas aí no meio do futebol pra mim, do futsal, porque ele conhece muita gente. Captação de jogador, bolsa de estudo em colégio. Então isso me ajuda muito também a montar minhas equipes. Muito legal. Então é uma amizade que a gente criou, construiu e acaba um ajudando o outro aí. Bacana. Né? E vários outros meninos. Tem o Lucas Fujikawa também. A mãe dele era psicóloga, ela trabalhou comigo na época do ASA. Hoje ele trabalhou, ele é bancário, o pai dele é bancário, ele trabalha no banco, tem carreira no banco, enfim. É um dos que ganha muito dinheiro no extra-oficial. E ele é bancário, ele é bancário e faz basicamente no legal. extra. É uma coisa que ele gosta de fazer. Coisa de bancário, né? Dinheiro. É dinheiro. Juntou duas coisas, né? Que gosta de muito fazer, bom, muito Ô, bom. Cezinha, e quando surgiu essa vontade de atuar como técnico? De onde veio esse desejo? Então, como eu falei pra vocês, eu sempre estive no meio do futsal, do futebol, desde pequeno. Né? E aí acabou, depois que eu parei de jogar, eu virei treinador. E aí no meu primeiro ano eu me apaixonei pelo esporte. Falei, não, é isso aqui que eu quero. Gostaria muito de viver só do futsal, mas não é possível ainda, quem sabe um dia. Né? E aí é de criança mesmo, de jogar bola na rua, porque o Brasil, você sabe, os meninos já nascem Jogando bola. futebol, jogando bola. É uma é paixão verdade. nacional, é cultural, né?
E comigo não é diferente. A minha família também, todo mundo gosta de futebol. O bebê nasce, o menino nasce e já ganha de Já presente ganha uma uma bola. bola, né? Por exemplo, mas a gente é muito consciente, assim, na minha família. Eu tenho um sobrinho de 10 anos. A gente até brinca, né? Pô, se ele puxasse metade do tio, metade do pai, ele ia ser um jogador Completa. muito bom. Completo. Melhor que nós. Só que é um menino que até então não gostava. Você não deve ter tido muita dificuldade de tirar a chavinha e virar ela de jogador pra técnico, porque foi aparecendo, né? Você tava como jogador. Eu tive. Então, qual Com foi certeza eu tive. Aqui. Porque é muito diferente você ser atleta e ser treinador. E como você Por mais que eu divide? tenha jogado futsal por um período, eu acho que a gestão de grupo, de vestiário ali, de ter o time da parte de liderança foi o principal, assim, foi a maior dificuldade. Ah, então tem. E também questão de faixa etária, porque eu jogava no sub-20 e às vezes subia pro adulto lá pra jogar. É diferente uma cobrança de sub-20 adulto de você cobrar um menino de sub-9, sub-10, por exemplo. Entendi. Então eu tive que ralar muito nessa questão De aprender a de liderar. aprender a lidar com as crianças ou com o adolescente, de liderar cada tipo de categoria ali, cada faixa etária. Porque é diferente você liderar um menino de 7 anos e um menino de 20, por exemplo. Então as cobranças, aquela questão da zona de conforto, de tirar os meninos, é diferente uma faixa etária da outra. Então eu tive muita dificuldade. Eu fui mudar mesmo a chavinha depois que eu voltei de Portugal. Ah. E deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que você levou para a parte técnica que você trouxe de atleta, como futsal? Por exemplo, assim, eu não gostava que o meu treinador ia até certo ponto, então eu procuro não ir para esse lado com os meus atletas. Ou eu não gostava, mas isso foi necessário, então eu faço isso com eles também. Alguma coisa que você tenha levado de quando você era atleta? Com certeza, eu levo muita coisa, principalmente questão de cobrança. Né? Eu tive vários treinadores também durante minha trajetória e cada um era de um jeito. Então a gente tenta trazer pra gente o que é bom de cada um e o que é ruim também a gente tenta jogar fora, porque tem coisas que também eu não aceito, na verdade não que não aceitava, é que não concordava como era feito. Sim. E eu também erro como treinador hoje. Então a gente está sempre em desenvolvimento e foi uma coisa que eu mudei quando eu vim de Portugal de volta. Porque aqui no Brasil não se fala muito essa questão de gestão, de comportamento. Porque hoje, se a gente analisar, tudo é comportamental. Tudo que a gente faz é comportamental. Começamos a falar agora disso, né? Mas estamos assim, muito engatinhando no Exato. assunto. E lá eles já estudavam muito isso. Então eu estava lá fazendo mestrado lá em Portugal, fui para estudar e também consegui um clube para trabalhar. Eles falam muito dessa parte comportamental. E conversando também com pessoas da área, coordenadores, gestores de equipes, eles batem muito nessa tecla hoje em dia, né? Então, eu fui estudar isso daí, comportamento humano, como que o atleta lida com a pressão, com a frustração, o jogo, o caos do jogo, que é a loucura, tem torcida, tem árbitro, tem treinador, tem um atleta, tem um adversário, então tem um monte de coisa envolvida no processo ali de treino de jogo. Eu falei, não, eu preciso melhorar essa parte. Porque assim, parte tática, técnica, física do jogo de futsal, de futebol, a gente estuda e vai aprender. A gente tá sempre aprendendo coisas novas e aprende também com todo mundo, com atleta, com outros treinadores, em curso. Só que a parte humana ali tem que ter o time, é muito difícil. Porque é mais ou menos como as exatas e humanas, né? Porque, assim, essa parte técnica que você fala é muito, assim, estudada, é científico a questão da pessoa ter como faz para ter mais condicionamento, né? Agora, a parte humana é individual, né? É individual e cada criança, cada atleta tem uma criação, tem um pai, tem uma mãe diferente, tem um jeito de lidar. Então, tem meninas que eu tem que falar um pouquinho mais alto, tem outros que eu tenho que puxar pra mim, falar no ouvido ali, conversar. Tem uns que eu tenho que dar bronca pra ver se acorda ali no momento. Então, cada um tem um time ali pra gente poder chegar aonde a gente quer, que é extrair o melhor de cada um. É um desafio, né, Cezinha, na preparação desses jovens atletas, porque cada atleta ele tem um comportamento diferente. E eu acho que a preparação desses jovens
tem que ter uma base bacana, porque tanto psicológico quanto emocional, porque senão eles não aguentam. E você foi É lá o que você falou, né? E você foi pra fora, e aí, assim, como você tem essa experiência, o que você acha que aqui no Brasil falta? O que a gente podia fazer para o futsal ter maior visibilidade, melhor remunerar melhor os jogadores? O que você acha que poderia ser feito aqui para que isso acontecesse? Porque, assim, o futsal hoje você vê, assim, todo o campo hoje, a maioria que você vê os jogos de início de Neymar, de Ronaldinho, é futsal, né? Você vê que os meninos saíram do futsal. E mesmo assim, aqui no Brasil não tem essa valorização do futsal. O que você acha que teria que ser feito aqui? Essa pergunta é difícil de responder. Você sabe que Porque assim, a gente nunca vai, o futsal no geral, nunca vai igualar com o futebol. É impossível. O futebol sempre está à frente. Pela questão financeira, cultural, principalmente. Acho que esses 2 pontos é o que tem uma diferença enorme, assim. O futsal hoje, ele no Brasil, por exemplo, a gente tem 23 estados. 23, 24, não sei agora de cabeça. Não, eu não vou pegar isso, não vou pagar isso. É 26 não, hein? mais o distrito, Faz não a é? colinha aí, Jéssica. Ah, gente, eu sou péssima. Vou voltar. Vocês estão perguntando pra mim. Olha, Eu sou tô tentando péssima em mais, geografia também. Vários estados, é só continuar nos vários estados. então, o Brasil hoje é um país muito grande, né? Tem mais de 20 estados aí. Sim. Nem todos os estados o futsal é valorizado como aqui em São Paulo ou no Sul, por exemplo. Então, isso já é uma dificuldade. As federações não têm o mesmo aporte, tanto financeiro como estrutural, para o futsal. Existem os campeonatos da CBFS, que é a Taça Brasil, enfim, de base. Só que é campeonatos de uma semana. Então, só nesse ponto, a gente tem muita dificuldade de deixar o futsal igual no país todo. É muita diferença a gente analisar o futsal de São Paulo com o futsal lá do norte, por exemplo. Tem estado que nem tem futsal. Pra gente analisar. Eu fui de férias agora para Palmas, no ano passado, Tocantins. Lá não tem competição de futsal. Os meninos jogam futsete. Aí vai jogar uma Taça Brasil, o clube do futsete representa lá no futsal. Faz um favor pra mim. Explica a diferença de futsal pra futsete. Explico. O Eu futsal. tô falando isso porque o Davi falou esses dias pra mim assim, mãe, esse daí ele joga futsete. E aí eu... Oi? Então, só complementando, então, do futsal e estar em mais evidência, né? Primeiro que não é um esporte olímpico, então Isso já... que eu queria saber também. Meu já marido sempre dificulta. pergunta isso. Por que não é um esporte uma olímpico? das questões é a questão da regra e dos países. Então, por exemplo, na Espanha hoje se joga lateral cobra com a mão. Aqui no Brasil é com o pé. Então já tem uma diferença aí. As regras, elas não são iguais no mundo todo. Na Rússia se joga 2 tempos de 25 minutos. Aqui e no por Brasil, isso. 20. E tem a questão também de valorização do esporte. Por exemplo, a NBA. Entrou badminton, que é igual no mundo inteiro, e futsal Não, entrou break, acho que esses Break, tempos. é verdade. Então, Meu marido, cada vez que entra uma... Porque tem uns esportes muito nada a ver que entram na Olimpíada. Cada vez que entram, ele fala assim, como o futsal não entra? Ele sofre Então, a gente precisa... Mas eu não sabia disso, que em cada lugar é uma Precisa regra. globalizar mais o esporte e o país sede das Olimpíadas, por exemplo, precisa apostar no esporte. Então, assim, hoje o futsal tá com a FIFA, já melhorou muito. Sim. Só que a gente tem um caminho muito grande ainda para percorrer por conta dessas questões, né? Estrutural, financeira, para todo mundo tá alinhado, bonitinho, para poder ser um esporte olímpico, né? Porque se a gente analisar, o futsal hoje é potência, é o caminho pro futebol. Então, é isso que eu vejo. Né? Porque você acha que assim, que nem um menino que sai do futsal para ir pro campo, ele já sai em vantagem com o menino que só faz campo? Eu acredito que a vantagem seja na parte cognitiva, porque o menino, pensamento rápido, de raciocínio, de mudança de pensamento, de tomada de decisão no futsal é muito mais rápido que no futebol. Não que ele vá levar vantagem sempre, mas essa questão cognitiva, ele tem muito mais acervo do que o menino que só joga futebol. E o contrário é a mesma coisa também. O menino que só joga futebol vai pro futsal, ele tem dificuldade. O que sai do futsal e vai pro campo, na minha opinião,
ele tem mais facilidade de se desenvolver. Eu tava vendo esses dias, eu acho que é o Richard Rios, que é do Palmeiras, que ele foi descoberto, inclusive, porque ele falou que na Colômbia ele não tinha condições de ir até os lugares onde ele podia treinar campo. E o futsal era perto da casa dele. E aí, como a família dele não tinha dinheiro para pagar o transporte, ele optou por ficar no futsal. O Richard Rios, ele jogou na seleção colombiana de futsal. Aí viram ele lá e ele foi pro futebol. Acho que Flamengo, Guarani, ou Guarani Flamengo, e depois veio pro Palmeiras. Mas é um atleta que oriundo do futsal. E a maioria, né, dos Mas você sabe que você tá são falando isso futsal. porque você é um técnico de futsal, né? Tô te falando porque existem técnicos que atuam no futebol, não no futsal, né? Os técnicos de base que atuam no futebol, tem um certo de preconceito com os meninos que fazem futsal. Fala assim, vocês vêm com o vício da quadra, vocês vêm com o vício do futsal. Pra goleiro é um saco, porque fala assim, você tem o vício do futsal. Não é só goleiro, você não. tem o vício de não sei o quê. Você não pode parar a bola. Eu não tô brincando, não, porque assim, é um negócio que pega muito. Eu converso muito com o Davi, eu falo muito sério com ele sobre isso, porque assim, às vezes pega um técnico que esse ano fica no pé pra largar o futsal. Larga o futsal, porque não sei o quê, você tem aqui no campo, você não quer campo, tem que treinar campo, fazer campo. E aí eu fico olhando e falo assim, vamos falar proporcionalmente, né? As chances de virar um profissional de sucesso que ganhe a partir de R$200 mil por mês de um menino que hoje, entre os nossos que já fazem futsal e futebol, já é pequena, né? E aí eu falei pra ele assim, você tem certeza que você vai largar o futsal? Vai largar porque alguém te falou que você tem que largar porque ele não acha que você tem a capacidade de conseguir dividir. Eu já começo por aí, né? Até mesmo de dividir, assim, eu tô no campo, então agora eu tenho que ter fundamentos de campo. Eu tô no futsal, agora eu tenho que pensar, mas os meninos são capazes de aprender a dividir. Eu vejo que eles dividem bem. Mas aí essa questão de, não queria que ele jogasse porque joga muito, ou porque, vai cansar, ou porque... E aí eles tentam entrar na mente de uma maneira que muitos saem do futsal. E aí chega lá na frente, você já pegou alguém que se arrependeu, que quis voltar e não conseguiu? Aí de repente perdeu o time de falar assim, poxa, David, se eu tivesse continuado no futsal, talvez eu teria chego num profissional e aí eu... perdi esse tempo e agora eu acho que não dá tempo de voltar pra trás. Já tive meninos nessa situação de ir pro campo e depois tentar voltar pro futsal, não conseguiu mais jogar, porque chega uma faixa etária ali, ele precisa decidir depois dos 14 anos, que é normalmente o que acontece. Por quê? Porque a demanda de treino, de jogo, ela é muito alta a partir do sub-14, 15. Então, até os 14 anos, eu acredito que dê para conciliar as duas. Por mais que a demanda também seja alta, a gente consegue ali conciliar os departamentos se conversando também, porque se os departamentos não se conversarem, ou por exemplo, tem menino que joga futsal no Juventus, joga campo, sei lá, normalmente as encrencas em outro são clube. Assim, né? Então tem muito atrito nessa questão. Quando joga no mesmo clube e os departamentos de futebol e futsal se conversam, eu acho que as coisas podem fluir melhor. Sim. Né? Agora, quando não se conversa, aí não tem jeito. Aí o menino, normalmente eles optam pelo campo. O ano passado eu perdi 3 atletas no meio do campeonato, do Metropolitano, na segunda rodada, porque jogavam campo em outra equipe e essa equipe proibiu os meninos de jogarem futsal. Né? Os pais escolheram ir lá, normalmente vai escolher o campo. Sim. Ninguém vai escolher o futsal. É quase natural, né? E aí, inclusive, acabou o ano agora, foram os 3 dispensados e um voltou pro futsal. E demorou para resgatar ele. Porque, assim, eu acredito muito na pessoa e no atleta. Eu acredito que todo mundo é possível de você resgatar o potencial daquele menino ali. Então, a gente conseguiu, mas demorou 2, 3, 4 meses. A gente já tá em maio, ele demorou um pouquinho, agora ele entrou no ritmo novamente do futsal. E o contrário também é igual. O menino que só joga campo, vem pro futsal, também vai ter dificuldade. Então, assim, é difícil essa escolha, porque na maioria das vezes não parte por parte dos meninos. Ou é alguma questão com os pais, ou é questão com empresários, porque já a maioria dos meninos dessa idade já tem empresário, ou é o próprio clube que proíbe, que não deixa.
Então, os departamentos precisam se conversar. Quando é do mesmo clube, normalmente é mais fácil. Hoje, no Juventus, a gente tem essa integração, futebol e futsal, né? Então, fica mais fácil de conciliar treino, jogo, convocação, tudo isso. Agora, quando não se conversa, aí fica difícil. Mas eu acho que é bem isso que você falou, que né, assim, hoje em dia, vamos ser sinceros, né? Os pais fazem esse projeto de vida para os filhos, é isso. Ele joga no futsal até tanto, ele não vai perguntar pro filho dele depois, viu? Você vai querer futsal ou você vai querer o campo? Não, a ideia é, você vai fazer futsal até um tanto e depois vai mudar pro campo. Porque você vê muitos meninos, que quando você pergunta, preferem o futsal. Muito. E eu acho que até, se você for ver hoje, eu acho que dos que a gente perguntou, até a maioria gosta mais de jogar futsal do que o de campo. Por quê? Porque o futsal é mais dinâmico, né? O campo você fica lá mais parado. Só que assim, não tem essa... Porque já foi colocado meio que a carreira do menino. A carreira eu vou começar no futsal, com 13 anos vai mudar. Acho que isso aqui pega. Né? Eu acho não super existe ruim, porque eles não, mas é a questão da falta de eles não conseguem ter tempo pra maturar, né? O que eu... Na verdade, eles não têm muito poder de escolha. Exato. É meio que uma imposição que acontece. Isso mas é ruim. Mas é exatamente por essa diferença, né? Porque assim, se no futsal, de repente, você não tivesse... Não precisa ser, lógico. Nunca vai ser como um futebol, porque no Brasil o futebol é um exagero até, né? Mas se tivesse um pouco mais para o menino falar, não, legal, se eu quiser continuar aqui, é o que eu gosto, eu vou, mas essa diferença, discrepância muito grande que acaba atrapalhando, eu acho, nessa questão. Sim, eu também acho. Eu acho que a falta de mídia, a falta de patrocínio... Né? Você pega aí os clubes mais... os menores, né? Daqui de São Paulo. Né? Os pais dos atletas pagam e para manter o básico, né? Pro menino jogar, e é uniforme. Mensalidade, então, assim, arbitragem. E você não tem... É zero patrocínio, né? Zero. E você pede... Eu acho que, tirando os 4 grandões, eu acho que o Juventus cobra a mensalidade? Não cobra. Base não. Não, a base não. E aí, precisa-se de muito investimento. Então, se a gente não tem mídia, a gente não tem quem investe. Porque as pessoas só vão investir naquilo que tá na tela, o que aparece que vende. Então, se eu não tenho investimento, eu não tenho eu não apareço. Se eu não apareço... O que a gente achou um absurdo. A gente estava entrevistando outro dia uma família de saber que as meninas, depois só podem jogar até uma certa idade com os meninos, né? E depois aí acaba, não tem mais para as meninas. Aí elas vão voltar, acho que só com 13, 14. Vamos mandar um beijo. A Rafa jogou o primeiro jogo, não sei se vocês acompanharam. A Rafa jogou o primeiro jogo dela com o Corinthians. Semana passada, ela foi capitã do time e ela era a mais nova. Ela entrou pra fazer um primeiro jogo no campeonato. Beijo, Rafa, parabéns. Ela jogou sub-10 e depois teve que parar de jogar e tá esperando a categoria. A categoria dela. E eu achei isso muito absurdo. Infelizmente, demais, o futsal feminino injusto, acontece né? muito. Porque também, se vocês forem analisar, tem poucas equipes de futsal feminino. 13, 15 e 17, se eu não me engano. Eu acho que é ano ímpar. Então, a dificuldade para as meninas é maior nessa questão também. Eu acho que as federações também, principalmente a federação, poderia também criar oportunidades para elas, né? Um campeonato aberto, com taxas menores, enfim. Mas tudo que envolve Envolve muito dinheiro, né? Questão financeira, né? E essa questão do patrocínio é isso. O futsal hoje não tem retorno. As pessoas que estão no futsal hoje... estão no futsal porque gostam, por amor mesmo. Tirando eu acho que é isso mesmo, os amor, clubes né? de camisa, que tem uma estrutura melhor, os outros é por amor, por paixão mesmo, porque gosta de estar ali, né? Então é bem difícil. Agora eu vou fazer uma pergunta que é muito envolvida com isso de por amor. Quem é mais difícil, quem que é mais complicado, mais fora da casinha, os juízes ou os pais? Com certeza os pais. Não pode falar isso aqui. Os árbitros também são passíveis de erro, né? Assim como os treinadores, como os atletas também. E eles têm ali a caneta na mão que a gente brinca, né? No meio do futsal. Eles são a autoridade do jogo. Então, eles errando, acertando, eles são a autoridade. Os pais vão reclamar com eles, os treinadores vão reclamar, mas eles... também são seres humanos e também vão errar. Isso faz parte. Já tive atritos com árbitros de discutir. Era isso que eu ia falar. Jogo, já fui expulso, já tomei cartão, enfim. Mas você acha que é porque falta também um pouquinho de
sei lá, né, de preparo, de ter mais cursos. Hoje Então, você eu acha, sinceramente, hoje você acha que eles erram muito? Eu acho, eu não escondo, vocês sabem que eu não escondo, eu sei. falo a verdade, o que eu acho mesmo, o que eu acredito. O que acontece? Os árbitros, a federação tinha muitos árbitros bons, muitos. Só que com a Liga Paulista indo para um lado e a Federação Paulista para outro, os árbitros acabaram se dividindo. Se a gente analisar o campeonato da federação hoje, a gente tem Série A1, 12 jogos, 22 equipes na base, 11 jogos por rodada. A gente tem a iniciação, mais 12 jogos por rodada. Tem A2, base, tem A2, iniciação. Onde você vai arrumar tanto profissional para trabalhar no final de semana? E tem profissional árbitro, qualificado. Tem né? árbitro que faz, por exemplo, semana passada... Formou semana passada Semana e hoje retrasada, a iniciação e base jogou no Juventus. Os mesmos árbitros apitaram iniciação de manhã, base à tarde. É desumano o cara apitar 8 jogos. Você tá O cara tá cansado, 10 horas lá estressado dentro já. do clube, a gente fica meio período, já sai exausto. Imagine pra eles, também não é fácil a situação deles. E eu acho que estudar também, né? Porque, Não, assim, também não é fácil estudar a regra, a parte financeira também, não sei quanto que eles ganham por jogo, mas também tem essa questão. Tem gente que às vezes não compensa pra ele. Ou é o que ele não gosta e tá lá por conta da Imagina, da parte ainda vai lá e financeira. ouvir eu brigar. Então é Com difícil, ele. não é fácil pra eles também. A gente entende, mas tem muitos árbitros novos, então também falta experiência ali, falta o time de saber levar o jogo. Então vai acontecer erros, é natural. Eu já vi é muito, sabe normal. o que eu já vi muito? Pai parar pra ir lá e falar assim, viu? A regra não é essa, a regra é tal, você Isso tá acontece. fazendo errado. Vai então, assim, acontecer é muitas isso que eu acho outras que eu vezes. vejo muitas Mas eles não vezes. têm muita humildade em aceitar, né? Alguns não. Eles não têm muita humildade. Então, por isso que eu falo, às vezes, esses acho que dias falta. teve eu também visualizei, não fui eu, porque de regra entendo nada, mas um pai foi lá falar pro juiz e falou assim, escuta, deixa eu te explicar. Tem que ter medo de dar cartão. Porque ele não quis dar o último cartão porque ia ser a quinta falta. E aí ele ficou enrolando e o couro comendo e os moleques batendo. Assim, tem que ter medo de dar, mas porque o outro time tava ganhando assim, então seja justo, tem que dar. Só que aí o juiz falou assim, você tem que entender, né? Tudo criança, 12 anos, não sei o que. Ele falou assim, não, mas o que é certo é certo, tem que dar. Mas eles não gostam muito de pitaco. Tem muitos que é o ego, né, inflamado, que você às vezes não consegue nem conversar com o árbitro. Isso acontece, é normal, natural, a gente tem que saber lidar. E a gente tem um árbitro na nossa comissão, que é o Adilson, ele é treinador de sub-16 e 18. Ele não apita a federação, porque não pode. Então a gente conversa muito sobre regras, sobre o que acontece, sobre lance. Então a gente tá o tempo todo ali, quando o árbitro erra, quando ele acerta. E eles vão errar, é passível de erro, só que também eles têm que aceitar quando erra. Tem alguns que reconhecem, assim como também a gente erra e a gente às vezes reconhece. Eu entrei em um atrito umas 2 rodadas atrás com o árbitro, de discutir ali. Não achei correta a forma que ele conversou, que ele falou comigo, e eu respondi aumentando meu tom de voz. Depois o outro árbitro veio falar comigo, você tá certo da sua reclamação, mas a forma que você reclamou também não é correta. Feriu o ego, né? Eu pedi desculpa, reconheci também o meu erro, mas o outro árbitro não veio também pedir desculpa pra mim. Pela forma Sim. que ele falou comigo. Mas aí o ego dele não... Então, Mas é o que a gente essa fala. questão é difícil. Mas o que a gente fala, assim, que falta, assim, deles entenderem é que, assim, que nem... Eles levam muito pro lado pessoal. Porque, assim, a Sim, torcida... com certeza. A gente, pai e mãe, é tudo maluco, né? Aí eu não assim, estudei, às né, vezes, pra ser a gente, você árbitro, pra ser nada. árbitro, você é muito ruim. E aí, eles ficam revoltadíssimos. E, assim, eles não têm que pegar aquilo como, olha, eu sou isso. Eles têm que pensar, pai e bando mãe de de doido. E assim, eu acho que às vezes a gente fala que é isso. Parece assim, eles se desestruturam muito com Às vezes não punem, assim, não às vezes punem o clube, não xingando, né? assim, não, lógico por que não, birra, né? não Eles xingar ficam o juiz, punindo. assim, de nomes pejorativos nem nada, mas assim, de coisa, você tá fazendo errado. Você sempre vai falar que tá fazendo errado quando é pros... Então, assim, ele sempre vai desagradar um ou outro lado, não tem como. Mas eu acho assim, alguns eu acho que ficam muito Sabe o comportamento pilhados. que você falou? A inteligência
inteligência emocional, eu acho que falta. Eu acho que eles caem na pilha de um e depois caem na pilha do outro, aí não gosta quando um fala. Aí quando vê, já tá aquela que Eu acho que zumba, errar, como Cezinha falou, todos erram, todos nós erramos, é normal. Mas assim, engraçado, Cezinha, que já tô nessa caminhada com as meninas um pouquinho de tempo. E quando tem aqueles árbitros, juízes que já têm experiência e leva xingões, ele faz assim, ele olha pros ri. pais, ele dá risada, fala assim, Esses são calma, meus tá tudo parceiros, eles me olham e falam certo, tá assim, tudo nossa, ela certo. veio hoje, ó. Então, Mas de quando é um letra, cara né? que não é o psicológico dele tranquilo, ele realmente ele fica revoltado na quadra. E eu já vi no Juventus, o juiz, não sei se vocês lembram, ele se voltou contra os pais, ele fez gestos obscenos pra torcida. E aí os pais queriam pular para pegar ele. Então, assim, ele não aguentou a pilha. E assim, tanto ele, nós temos que entender o lado dele. E eles entenderam o nosso. Mas nós somos os mais frágeis, somos mais loucos, claro, né? Mas nós não entendemos de nada. São terríveis. Quando apitar, quando não, ele sabe de Outra tudo questão isso. aí da arbitragem, também eu não gosto de ficar falando muito para não entrar em polêmica, mas os árbitros, eles apitam jogo de adulto, Campeonato Paulista, às vezes campeonatos da CBFS, e vai apitar jogo de criança sub-7. Então, é os mesmos árbitros que apitam um jogo de adulto. Às vezes vai apitar a base, às vezes vai apitar a iniciação. Então, eles têm que também ter esse time, de saber lidar com a faixa etária ali. Mas a gente estava falando esses falou dias, falou assim, sobre Então, pedagogia, né? A Eu falei assim, pedagogia, porque a gente falou assim, porque assim, que nem professor. Tem professor que é muito bom no ensino médio, mas é péssimo se for pegar um fundamental, um infantil, alguma coisa assim, né? E eu acho que o juiz segue mais ou menos esse esquema. E eu acho que não tem, né? Eu acho que não tem nem a questão de um curso ou alguma coisa que faça com que ele se ache. Eu gosto de apitar, eu me dou bem apitando os maiores. E o feeling, né? De querer... querer saber. Então, eu nunca esqueço. Claro que não deve ganhar bem também, então fala assim, eu nunca esqueço que tinha um senhorzinho que ele apitava, eu não lembro mais se ele... nunca mais vi ele, eu não sei se vocês lembram, mas ele falava muito com as crianças. Aí, cada vez que acontecia qualquer coisa, ele parava e dava um sermão nas crianças. O jogo, em vez de durar, 40 minutos, ele durava 1h30, 2 horas. A hora que aquele juiz entrava, ele falava, meu Deus. Aí, uma falta, ele parava a criança, ele ajoelhava, aí ele conversava com a criança. Aí a gente falava assim, pra ele, não precisa falar, eles já sabem, continua, pelo amor de Deus, que o jogo não acabava nunca. E era na maior boa intenção, né? Mas aí é que acabava prolongando muito o jogo. Agora, você falou pra gente que os pais são piores que os juízes, né? Eu vou te falar vou te perguntar uma coisa assim. Como que você lida, qual é a sua sabedoria ali? Como que você invoca o Buda na hora que você tem o pai? Eu não vou falar do pai de torcida, tá? Esse pai de torcida eu defendo até a morte, porque o pai tá torcendo pro filho, tá? Eu tô falando daquele pai que você tá assim, você coloca o menino, sei lá, Cezinha, não sei os nomes, sei lá, pra ala. Aí o pai do moleque, ele acha que ele é... zagueiro. Atacante, não sei. E aí você tá lá falando pra ele, fica aqui, cobre esse aqui. E ele tá lá, vai lá na frente, arruma aquele ali, olha aquele lá. O pai que quer ser técnico no meio do jogo. Como que você lida com isso? O que você fala pro seu atleta? O que você chama esse pai pra conversar? O que você faz? Lá no Juventus, eu cheguei em 2023, e aí eu assumi o Sub-14, e aí no meio do ano, a iniciação ficou sem treinador. E aí eu assumi o Sub-7 e Sub-8. Imagina, assumi uma categoria, 2, né? No meio do ano, iniciação. Assumi até o final do ano, enfim. No ano seguinte, aí o Pablo é o nosso coordenador geral, uma coisa que a gente colocou no clube como norma. Pai não assiste mais treino. Então os pais não assistem mais, desde 2023, nenhuma categoria pai assiste treino. Isso já interfere um pouco, já ajuda a gente um pouco na questão de lidar com as crianças. Por quê? O treinador tá com o menino lá 2 vezes por semana, pensando nos pequenininhos, na iniciação. Os pais tá todo dia. Sim. Então, normalmente, o menino vai ouvir mais o pai em casa, a mãe, no carro, enfim, qualquer lugar, do que o treinador. Normalmente o pai, a mãe não ouve. Então, a gente tenta blindar o máximo possível e vai ali no dia a dia.
Tem feedback para os pais, então a iniciação tem uma ficha de feedback. Então, se o pai quiser algum feedback do filho, por que ele que não tá jogando, por que jogou 2 minutos, qualquer situação desse tipo, hoje, ele fala com o coordenador geral e o coordenador geral passa pro treinador. Se necessário, faz uma reunião para conversar com esse pai numa sala lá. Já fiz várias, no Sub-14, inclusive. Ou, além da reunião, o coordenador fala direto com o pai. Então, o pai não tem acesso direto com o treinador mais. Acabou isso daí desde 2023. Isso ajudou muito a gente no nosso trabalho. Muito, muito, mas muito vocês mesmo. fizeram um processo ali. É um processo. Por quê? Mas não vai poder assistir mais treino. Não, infelizmente não vai poder assistir mais treino. Mas não pode mandar mensagem mais pro treinador. Não, não pode mandar mensagem pro treinador. Então, qualquer mensagem pro treinador direto, o treinador mostra pro coordenador, encaminha e o coordenador resolve lá. Muito bom. Né? Hoje eu sou coordenador da parte de treino, de metodologia da iniciação, então eu não tô diretamente com os pais da iniciação ali. Tem uma outra pessoa que faz essa parte, essa função aí. Então, isso facilitou muito e ajudou muito o trabalho. Então, a gente vem numa crescente e isso daí também é um ponto positivo. Com os pais do Sub-14, tem feedback? Tem feedback. Eu não tenho obrigação de dar, mas eu dou feedback para o pai saber por que o filho não tá jogando, por que tá jogando. Porque eu acho assim, nessa faixa etária, os meninos já conseguem conversar comigo diretamente. Então o pai não precisa ficar me mandando mensagem para saber se ele tá jogando, ou por que ele foi para corte, ou por que ele jogou 2 minutos. O menino vem e conversa comigo diretamente. Essa semana mesmo aconteceu. Teve um menino que chegou, a gente sentou lá, eu e ele veio perguntar para mim, por que você acha que eu não tô sendo convocado? Por que você acha que eu tô jogando menos? E eu falei pra ele o que eu acreditava. E você tem que melhorar isso, tem que melhorar essa parte física, técnica, enfim. Por isso que você não tá indo pros jogos. E eu não posso ser injusto com os outros. Pra você ir pro jogo, você tem que estar melhor que os outros, senão você não vai. Então essa questão é o que eu falo da zona de conforto. E tem meninos também que às vezes vêm jogando direto, de repente eu vou e corto do jogo. Aí o menino, eu tava jogando, fui pro corte esse jogo, foi. Porque eu preciso tirar ele da zona de conforto ali. Ele precisa saber lidar com essa parte de frustração, de não ser convocado. Sim. Porque eu tô formando o caráter ali também, além do atleta. Muito legal. Né? E é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Se você ficou 1 ano comigo, se você não melhorou, a responsabilidade é minha. Você tem que ficar 1 ano comigo, você tem que melhorar. Isso aí se você não melhorar nada, A culpa não é sua. a responsabilidade é minha, cara. Entendi. É engraçado. Porque eu te trouxe pra cá, de repente eu tiro o menino do clube que ele tá e trago pra cá, eu tenho que melhorar ele. Só que em contrapartida, eu também não prometo nada pra nenhum pai e nenhum atleta. Eu não chego assim, Carol, vou trazer o Davi pra cá, ele vai jogar 3 tempos. Isso não existe. Se alguém prometeu isso em algum lugar, pode desconfiar que alguma coisa está errada. Então, essa semana teve um pai que mandou mensagem pro meu coordenador questionando algumas coisas. E eu fui bem coerente, bem justo ali. Questionou por que o filho estava entrando no 3º tempo e não no 1º tempo, por exemplo. É o que acontece muito. Porque é assim que funciona, assim. Encaixe de quarteto, a formação aqui encaixa melhor. E outra, eu não prometi pra você que seu filho ia ser titular ou jogar 3 tempos. E é uma coisa que eu falo pros meninos, não existe titular aqui. Tem jogo que você vai ser o goleiro que vai começar o jogo. Tem jogo que vai ser o outro, e é assim que funciona. Hoje, dos maiores problemas que nós vemos nos times é sobre isso que você falou agora, porque a zona de conforto. Então, o garoto acha que por ele ser um destaque naquele time, ele tem que jogar todos os jogos. Porque ele já se sente que a cadeira cativa é dele, que ele é a estrelinha, ele tá ali, tá tranquilo. E tanto ele quanto os pais. E os pais acham a mesma coisa. Quando você tira o garoto do jogo, ele já vai te questionar. Então, isso que você falou, que você tira o direito... Não é que é o direito, vocês interrompem os pais assistir o treino. Por quê? Porque eles acabam atrapalhando. Ao invés da criança ter um processo melhor, ele vai regredir. Porque quando ele erra, ele não olha para você. Ele vai olhar para o pai. E o pai dá uma encarcada, já chama a atenção de todo mundo. Não é verdade? Acontece isso? Na categoria de base é mais difícil acontecer hoje. Ainda acontece em alguns clubes, em alguns lugares. Na iniciação é um negócio assim surreal que acontece.
É surreal. A gente tem muitos problemas, acho que todas as equipes Sim. têm essa questão. E a gente tenta minimizar esses problemas, né? O máximo possível. Porque não é fácil, a gente tá lidando com a criança. O ano passado a gente teve muito mais, esse ano... Porque os pais também começam a entender como que funciona o processo. Tem meninos que tá com a gente desde o sub-7. Então, chega no sub-10, ele já sabe como funciona. Tem pais que começou hoje. Tá naquela empolgação, sub-7, não sei o quê. É mais difícil lidar. Agora, os que já vêm com a gente há alguns anos, e a gente consegue manter esses meninos, é mais fácil de lidar com esses pais. Né? Então, é o processo que a gente utiliza lá. Não assistir treino, tem feedback... Não diretamente com o pai. Quando tem algum problema, a gente chama para reunião. Contando, assim, um caso que aconteceu ano passado. Eu deixei algumas coisas muito soltas no momento do campeonato, só para a coordenação lidar com pais. E começou algumas coisas a desandarem. E aí eu falei, não, peraí. Começou a desandar aqui, eu vou ter que tomar a frente. Assumi. Então, assim, não que o coordenador estava fazendo errado. Mas eu precisava interferir em algumas questões. Eu fiz várias reuniões com o meu sub-14. Com pais, só com os pais. Só com os meninos e com o pai e com o menino junto. Porque a gente teve um momento difícil no meio do campeonato por conta de relacionamento. Relacionamento entre pai e Entre filho pais e ou... tudo que você ou imaginar. entre alguns pais Por e exemplo, outras... relacionamento. outros Pai e mãe separado estava interferindo no rendimento do menino. Relacionamento de um menino que era ano bom e eles entre eles mesmos acaba acontecendo essas situações, que o ano bom era melhor que o primeiro ano, que o primeiro ano fazia gol e o ano bom não fazia, não sei o quê. Eu já ouvi Eu tive que isso intervir, acontece isso bastante. acontece Falar, o tempo todo. Então a gente tem que estar sempre de alerta. É uma coisa que eu falo. como se fosse Treinador, assim, como se fosse o tempo, né? Então, o Exato. tempo bom, o tempo do... Na verdade, do... acaba parecendo que é 2 times, né? Parece que não é um tem time lugares só, né? que é 2 times, que acaba acontecendo. Que é assim, não Então, torce... ele não torce Torce contra, pro sub né? dele bem, não torce pro eu outro, né? tenho uma característica assim de observar muito os meninos. Eu observo muito o comportamento deles, que é o que eu tava comentando aqui. Então eu pego no ar muitas coisas. Tem outras coisas que um vem me falar, o outro vem me falar, porque eu sou muito aberto com eles nessa questão. Com os meninos. Eu converso muito, muito em relação a isso. Como que tá a parte pessoal dele. Como que tá a escola lá? Meu, você veio com nota vermelha, meu. Eu tenho uma parceria com o Colégio Amorim, com o Vinícius, de alguns atletas bolsistas lá. Então eu acabo conseguindo trazer os meninos pro Juventus e tendo a bolsa lá. Então o Vinícius, eu tô o tempo todo conversando com ele. Ele falou pra mim que você veio com 5 vermelhas, e aí, como que vai ser? Então, eles tinham problema de relacionamento entre eles, tinha problema de relacionamento pai com outro pai. Eu já cortava no meio ali e acabou. Falou, se os dois... A gente teve reuniões, vai ser... Daqui pra frente vai ser assim, quer? Vai ser dessa forma. Quer, não quer, tchau, pega suas coisas, vai pra rua, acabou. Vai procurar outro clube, outro lugar, e é assim que funciona. Por que eu falo isso? Porque o ambiente hoje, ele é muito mais importante do que a quadra. Do que o treino, do que o jogo. O ambiente, a parte comportamental é 90% do trabalho ali. 80%, 90%. Eu acredito nisso. A parte tática, todos os times têm. Eu acredito nisso desde o sub-7. A parte técnica, muitos meninos são bons. A parte física, você tem um preparador físico, vai treinar, vai melhorar. Agora, a parte psicológica, a parte mental, o comportamento, é o que a gente precisa treinar. E é por isso, e é uma coisa que a gente precisa levar, não só... tem o Zé Roberto, jogador do Palmeiras, é um cara que eu assistia muito vídeos dele. Tem um vídeo que ele fala que o atleta, sendo um bom atleta, sendo uma boa pessoa, ele vai contagiar o vizinho, do vizinho ele vai contagiar o bairro, do bairro ele vai contagiar a cidade, da cidade ele vai contagiar o país, e é assim que o país vai melhorar. Então, porque a gente sabe, o nosso país é muito difícil, tudo é muito difícil, a parte política, enfim... então a gente precisa melhorar enquanto ser humano. Precisa melhorar fazer a nossa parte pessoal. Né? Então é o que eu foco muito, que eu prezo muito, é essa parte. O ambiente estando bom, as outras coisas vão acontecer naturalmente. Fluir naturalmente. Então o ano passado, só para terminar o raciocínio, a gente teve uma sequência de 2 derrotas seguidas. Fazia 5 anos que eu não tinha 2 derrotas seguidas no mesmo campeonato. E aí...
deu sinal de alerta. Pô, a gente perdeu 2 jogos aqui, mas foi pelo rendimento? Vamos assistir os vídeos. Não foi pelo rendimento. Olha o comportamento daquele ali quando o colega não toca a bola. Olha o comportamento daquele ali quando o outro faz isso. Então a gente foi pra parte comportamental. Resolveu. Tanto que a gente teve 2, acho que era Ipiranga e Santo André, se eu não me engano, as 2 derrotas consecutivas. E aí, de julho até dezembro, a gente jogou 26 jogos, a gente não teve nenhuma derrota. Eu acredito que não foi só a parte de treino. Foi a parte comportamental que a gente conseguiu ajustar, conseguiu unir os meninos e a gente foi até a semifinal lá, com condições de ir pra final, que é vários fatores pra ir, enfim. Então, essa parte comportamental também precisa fazer parte dos pais, né? Eu depois que eu voltei de Portugal, fui estudar muito essa parte, tanto que eu fiz até questão de curso de gestão financeira, para ações, para tudo, porque faz parte da inteligência emocional. Imagina uma pessoa investir o seu dinheiro em uma ação aqui e perder. Como que ela vai lidar com isso? No esporte, na vida, na escola, é a mesma coisa. Então, tem que saber lidar com as frustrações, com as perdas, com os ganhos. Também porque quando a gente ganha, a gente acha que é o melhor do mundo. Quando perde, a gente acha que é o pior. Não é assim. Existe tem que ter um equilíbrio, né, em tudo isso. Então, essa parte comportamental é fundamental. Então, a gente precisa também, além de educar os meninos, educar os pais. E os pais se educarem também e educar os filhos, né, de uma forma melhor. A gente vai melhorar. A gente já passou da... A gente não briga mais. A gente não briga mais. Não, imagina. A gente fala no geral, assim, brincando de vez em quando, mas é o que vai funcionar pro menino evoluir, pra criança se formar como homem. Sim. Legal. Né? Eu também tive meninos, por exemplo, que se perderam no mundo das drogas. Enfim, a gente não conseguiu... Resgatar. Difícil, não é fácil. Lidar e resgatar e trazer de volta pro esporte ali. Faz parte, infelizmente. Não era pra fazer, né? Mas... É muito complicado. Você lida com todo tipo de pessoa e com todo tipo de família, né? A gente não sabe a dor da família, né? Do que tá acontecendo dentro da casa. Quando você fala de pais separados que atrapalham no rendimento, você imagina o que tem na cabeça dessa criança. O que ela tá pensando, como que ela tá fazendo. Eu, saindo da questão do atleta, de criança em si, você deve saber muito melhor que eu, porque eu não sei nem o nome do técnico, mas o técnico que agora foi campeão da Champions lá do PSG, que saiu do Barcelona no ápice do Barcelona, ou era da seleção? Do Barcelona. No ápice da trajetória dele, de carreira dele. Ele saiu porque a filha dele estava doente e você tem que escolher, a sua mente tem que saber para onde que ela vai, qual que é a prioridade dela no momento. Você não consegue focar em 2 coisas, tem que ver o que é prioridade. E aí ele saiu. O que é urgente e o que é importante. E aí ele saiu e hoje, depois de acho que 4 ou 5 anos, ele foi campeão pelo PSG. O emocional, o comportamental, eu acho que é o que leva o ser humano lá pra cima ou realmente derruba de vez. Ou é águia ou é âncora, né? Mas você tá de parabéns, porque hoje em dia a gente fala que é muito difícil, a gente vê isso com os nossos filhos, assim, que começaram muito cedo, que alguns tiveram alguns traumas com os técnicos que não souberam como lidar. E eu acho que é muito essa questão que você falou. Não era porque os técnicos estavam errados na parte técnica mesmo. Eu acho que era a questão do emocional. Muitas vezes eles falharam na questão emocional. Não saber xingar um menino na frente de um time inteiro, se a criança é mais sensível, ela vai sentir. Não que ele não deveria escutar, mas não daquela forma na frente de todo mundo. Então, assim, hoje eu acho que é isso que você está falando, é o essencial. E, assim, até para os pais que estão agora começando, que o filho é, né, sub-7, né, pensar nisso também, né? Analisar para onde seu filho está indo, qual é o técnico que vai cuidar do seu filho, porque às vezes a gente nessa empolgação de procurar o time, eu quero, mas às vezes o time é ótimo, mas o técnico pode ser que o seu filho não se encaixe naquilo. Seu filho é um filho que se você fala um pouco mais alto com ele você sente que ele balança e o técnico, você vai lá assistir um jogo, ele tá aos berros com os meninos do time dele,
seu filho vai sofrer. Então, assim, eu acho que isso todo pai, toda mãe tem que pensar na hora que vai, principalmente as crianças, na hora que estão iniciando. É difícil a gente imaginar que um menino de 7, 8 anos precise, talvez, de um acompanhamento profissional pra... Porque, por exemplo, eu pego por mim, né? Eu sou mãe e eu não conseguiria diferenciar esse técnico aqui, ele faz mal pro meu filho, ou esse aqui ele faz bem, porque aí depois acaba que vira o ano, muda o técnico, né? E aí você pensar que um menino do sub-7 ele vai ter um técnico hoje, daqui um ano ele tem outro, daqui o outro ele tem outro, aí ele tem que aprender a lidar. O moleque com 10 anos aí já lidou com todo tipo de gente, né? Então, assim, eu não tenho inteligência emocional e nem profissional pra lidar com esse tipo de coisa. Então, tem que ter alguém acompanhando pra balancear e vendo o que dá, onde a criança tá sofrendo, porque às vezes eles nem mostram. É tanto paixão, é tanto amor que eles têm pelo futebol, pelo futsal, querem tanto que eles nem mostram, assim. Aí tem que ser muito observador pra ver que o rendimento caiu, que tem alguma coisa errada pra E o rendimento influi levantar. muitas coisas, né? Em casa, a forma que eles são tratados, a dificuldade em casa. Ou aquilo que você falou, esse ano o técnico trabalha com eles de uma forma, o ano que vem eles já estão acostumados com a forma que o técnico trata, e o ano que vem é outra habilidades, é outro comportamento. E aí, se não tiver essa estrutura que a Cezinha tem para lidar com eles, para estar conversando, para estar explicando, aí muitos desistem mesmo. Aí os problemas vêm, né? Aí fica na conta dos pais. E acaba julgando o técnico, né? Culpa do técnico. Mas ninguém vai saber conversar com a criança o que está acontecendo. Vem mais acusar, né? Porque nós, os pais, somos abençoados, né? Sim. Quando eles vêm de Ururu, ao invés de perguntar, tá tudo bem? Acontecer, por que você joga ruim? Tô lá. A gente não, olha, disso eu não posso reclamar. Sabe? Na verdade, o Davi não pode reclamar. Que eu não brigo e eu não sei falar assim, você jogou mal. Eu deixo ele falar. Ele fala pro Elton assim, essa daí vacilei. Deveria ter feito assim, ou deveria ter feito assado. Eu não consigo discernir, porque eu acho que ele é goleiro, não sei. Quando os meus reclamam, dizendo, porque o professor... Eu falei, olha, se o professor, seu técnico falou isso, ele que é seu professor. Eu entendo, eu só sei que a bola é redonda. Só isso. Então, se ele falou que é assim, então se vira com ele. O Elton manda ele discutir com o cara. Você vai lá perguntar. É isso, deixa também. Pergunta lá. Então, Pergunta o que você tá... A sua dúvida, eu não vou saber dando um responder. gancho nesse assunto, eu acho que a prioridade das pessoas deveria ser sempre a família. Primeira coisa, a nossa prioridade é a nossa família. Esposa, filho, mãe, pai, enfim. E no futsal ali, no futebol, a prioridade dos pais é quem? É o filho, né? Então, a abordagem que eu acho que poderia ser utilizada na maioria dos casos é perguntar como que ele tá se sentindo depois do jogo. Então, por exemplo, perdeu o jogo. E aí, Davi, como que você tá se sentindo? Você acha que você fez um bom jogo? Não questionar já o menino de uma forma dura, né? Porque às vezes o menino tá ali ou com a cabeça quente ou chateado pelo resultado do jogo. Então, acho que a abordagem dos pais, ela pode ser melhor feita nessa questão. Perguntar a parte sentimental, emocional ali. Como que foi o jogo? Como você se sentiu? Você se sentiu bem? Sentiu mal? Como que você lida com a bronca do treinador? Isso daí é treinável, né? Aí o menino, ele vai começar a refletir e pensar nessa questão. Como que ele lida com uma bronca do treinador? Ele fica chateado, ele fica cabisbaixo. O pai, a mãe consegue observar isso. Sim. Se o treinador briga com ele, ele fica cabisbaixo. Então, eu tenho que conversar com ele a respeito disso. Você tem que entender que foi necessário a dura ali, mas você tem que saber lidar com isso. Por quê? Porque a vida, ela vai te cobrar também. Então, é complicado, é muito complexo essa parte. E nem sempre a gente tem o time, a gente também erra. Enquanto pai, mãe, treinador... E vice-versa. É difícil. Esse equilíbrio, É um né? tema bem amplo para poder falar sobre isso aí, porque não é pouco, é grande, realmente Esse difícil. equilíbrio é difícil você saber até onde... Eu tava falando aqui, eu sou uma pessoa que procura me equilibrar muito, só que eu também saio fora da casinha de vez em quando. Teve até um episódio ano passado, a gente estava perdendo o jogo, enfim, virou pro intervalo, eu tava pra explodir. E aí eu falei uma coisa,
fiz uma pergunta, ninguém me respondeu. Porque eu já não chego dando bronca. Normalmente eu devolvo uma pergunta ou devolvo uma situação que tá acontecendo ali. E eu fiz uma pergunta pro grupo. E aí ficou aquele silêncio. E aí eu explodi, taquei a prancheta no chão, peguei, pulou pra lá, não sei o quê. Os botõezinhos pularam. Falei os palavrões, saí totalmente fora da casinha. Tinha um treinador de uma outra equipe assistindo o jogo na arquibancada com o meu coordenador do lado dele e ele falou pro meu coordenador. Falou, nossa, precisava de tudo isso? Falar com os meninos dessa forma? E aí o meu coordenador na hora ele falou, ele faz o que acha que tem que fazer, eu confio totalmente nele, enfim. E deu resultado, foi ali que a gente conseguiu mudar a chavinha ali durante o jogo e viramos o jogo. Só que assim, é uma questão que aconteceu ali, depois eu faria igual? Não sei. Porque eu explodi ali na hora, falei umas coisas que não deveria, até palavrões no meio. Porque eu tento focar o quê? Principalmente nas tarefas que ele tem que fazer e na parte comportamental ali. Porque se junta tudo, mistura tudo, eles não conseguem se concentrar mais de 7 minutos. Se eu ficar falando um monte de coisa de jogo, imagina a cabeça do menino. Eles vão viajar, né? Então, tem um tempo ali que você consegue mesmo, né? focar neles ali. Só que eu fiz uma pergunta e ninguém me respondeu. Aí você ficou... Aí eu saí da casinha. Nem Legal. lembro a pergunta. Tá vendo? Ele não é assim 100% Não. calmo também, ninguém né? é 100%. Ele sai de vez em quando. De vez em quando, raramente. Numa final da liga contra o RS, ele saiu da casinha um pouquinho. Saí. No Olha a passado? Carol entregando. Mas era o 14. Era o 14. Saí da casinha. Saiu da literalmente. casinha. Mas não foi com os meninos, foi Sim, por conta da arbitragem. sim, eu sei. Você ficou do lado de enfim. fora. Aí no jogo seguinte eu fiquei Ele não fora, pôde enfim. apitar, ele não Mas pôde é um entrar. campeonato, é o que eu falo dos campeonatos paralelos. Terrível, Não quero jogar mais paralelo, acabou. Bom, Então a gente já tirou isso de lá também. infelizmente precisamos finalizar, mas eu preciso que você mande aqui na sua câmera 2 recados. Então, eu acho que um para os pais você já começou a dar, falando de abordagem, assim, mas um recado para um atleta que está fazendo alto rendimento, que quer se tornar jogador. A questão, o que você acha importante para que ele seja uma sementinha que você plante ali no coração do atleta? Eu acho que eu vou focar aqui, falar para eles, para todos os atletas, né, que estão assistindo a gente aqui. Primeiro, não desistir do sonho, né, de ser atleta. E só que também ter a consciência de que precisa se preparar. E se preparar está relacionado não só com o treino, com a parte física, tática, técnica, mas também com a parte de alimentação, de sono, de descanso e principalmente de estudo. Porque o estudo é uma coisa que ninguém tira de vocês, né? Então, não só estudar as questões regulares do colégio, da escola, mas também questões que você possa levar para a sua vida. Estudar a vida financeira, como que funciona o mundo financeiro, estudar como que funciona o mundo comportamental, para lidar com pessoas, principalmente, gestão de grupo, estudar amizades, comportamentos, porque tudo isso vai interferir lá na frente na carreira de vocês. Porque se porventura não virar atleta, você vai estar mais preparado para se tornar um bom ser humano, um bom profissional na vida de vocês. Tá bom? Então esse é o recado que eu tinha que dar para eles. É o que eu falo para os meninos que trabalham comigo. É isso aí, não é molecada. só o futebol ali, né? Ali é a parte da pessoa também. Sim. Né? Por exemplo, teve um menino agora recentemente, ele vem eu trouxe ele de Ferraz de Vasconcelos. Quando eu fiz o convite pra ele, eu fiquei pensando, esse menino vai vir de Ferraz de Vasconcelos, onde eu tô com a cabeça de chamar o menino? Porque ele tem que pegar, ele vai de trem, ele vai de ônibus, ele, vai sozinho, ele tem 14 anos. É longe, eu morei ali do lado de lá. E pra Moca não é perto, então eu fico com o receio e com a preocupação também. Com essa responsabilidade. Então, Se sente responsável. Né? Esses dias ele foi assaltado, inclusive, né? No caminho, voltando para casa. Então a gente tenta conversar para tentar os pais estarem juntos o máximo possível.
Então eu penso muito neles. Como que tá a vida deles, como que tá o dia a dia. Às vezes um chega no treino meio cabisbaixo, pô, aquele ali hoje tá meio desanimado. Ah, fulano falou pro outro... Todos os técnicos são assim, sabia? Só que não. Fulano falou pro outro que ele tá desanimado com futsal, porque joga só um tempo, porque é primeiro ano, não sei o que. Aí tem que puxar o menino, tem que chamar, tem que trazer pra gente. E aí no outro dia você traz pra gente, no outro dia você tira da zona de conforto de novo, e é assim que funciona. Aí o cara fala, pô, mas ele me elogiou e hoje ele já tá me fala um monte. tirando aqui da zona de conforto. Que bipolar ele, não. Isso eu não falo pra eles, tá? Tô falando aqui no programa, provavelmente eles vão assistir. Aí eu vou ter que mudar a estratégia. Ah, mas eles não. Eu vou ter que mudar a estratégia, mas eles nem... Sabe aqueles 7 minutos? Às vezes eu pergunto, vocês assistiram o jogo que eu pedi? Cri. Não, vocês têm que assistir, tem que assistir o que acontece ali, os detalhes. Porque assim, a gente que é treinador da comissão, a gente engole o adversário, né? Por exemplo, a gente vai jogar com o RS daqui 2 semanas. Vocês vão assistir tudo que tiver. Já assistimos 3 jogos. Imagina. 3. Então, acho que 3 é suficiente. Tá vendo, Carol? Meu marido não é louco, que ele então, faz a gente filho engole as não informações ali, tá? Eu falei do RS Não, porque peraí, vocês são ele falou que do RS. Ele é o técnico. Mas ele manda os meninos assistir. Não, Mas a minha não 3 comissão jogos. assiste. Mas você não pede pros meninos também terem Eles uma não ideia. assistem. Mas Eles é que meu não marido É que o faz marido ele dele assistir. Sabe o que a marido dela faz? Assistir o jogo dele sábado mesmo. à noite, né? Sabe, sábado à Sabe noite, por que o quê? moleque Eu quer peço, jogar mas eu videogame. não cobro. Por que eu não cobro? Porque ele também tem a vida dele. Então. Então, eu aprendi uma coisa num curso que eu O filho fiz. dela tem essa vida aí. Pra ver o que ele errou. O PC de Oliveira, que é um dos maiores treinadores do futsal, ele fala, não vão ficar louco, hein, estudando. Tem que estudar, mas não vão ficar louco. E é uma coisa que ele fala no curso, e eu levo pra minha vida, é o quê? Acabou o treino, o jogo ali, eu vou tomar minha cerveja, eu vou tomar meu vinho, eu vou comer minha pizza, eu vou fazer o que eu quiser. O Luiz Chega de jogo. vai Ou seja, assistir eu tenho o uma jogo. vida fora da Exato. quadra. E a minha prioridade é a minha vida pessoal. Então, às vezes, eu falo pra eles assistir o jogo, eles nem... Eu não vou ficar cobrando. Eles Então, têm vida assim, também, né? eu que tenho que passar as informações. Tá certo. E aí eu passo ali 2, 3 também, porque se passar muita coisa... 7 entra por minutos aqui, já. sai É por muita aqui. informação pra É eles. muita coisa. Então, a gente passa o que é... Essência. Aqui a gente conversa lá, né, entre a gente. São 3 informações cruciais. O resto é secundário. O resto a gente, no meio do jogo, vai... Legal. Em alguns coisa momentos ou é outra aquilo, ali. menos é mais. Sim. Porque muita, isso. ele não vai conseguir É isso. absorver. Gente, Vamos- muito obrigada Obrigada a por vocês. mais esse podcast. Acho que aprendemos bastante, né? A gente vai colocar um Buda aqui, assim. Porque é muito importante a gente saber que, na verdade, o comportamento é o que faz aí, dita a diferença, um atleta diferencial, né? Obrigada, Cezinha, por toda Obrigada mesmo por todo aceitar o nosso seu convite e por todo o ensinamento, ensinamento. porque realmente foi muito válido. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo a gente também está anotando aí e visualizando o que você faz de errado, o que você pode melhorar e o que você pode dar de instrução para o seu filho ou de possibilidades para que ele também evolua. Então, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, meninas, por estar aqui mais uma vez. Hein, Carol, e lembrando, nós não somos os técnicos, somos apenas os A pais. gente é só pai. Técnico é o Cezinha. Agradeço, né, pela oportunidade. É muito legal, né, estar aqui com vocês. Espero voltar outras vezes Vai para voltar falar de sim, outros com temas certeza. também. Pode escolher um que você vem falar. E aí queria mandar um beijo lá para minha esposa que tá assistindo, para os meninos também do Juventus, para a comissão técnica do Juventus todinha lá. Não vou falar o nome de todo mundo, que é bastante gente. E depois tem Um brigas abraço para vocês e um abraço para a galera aí que tá assistindo. Tá bom? Valeu! Obrigada, gente. Então, não podemos terminar sem falar que hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho! O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar.